Vamos então cumprimentando a todos, né, e com toda certeza vamos já para o início de mais um dos nossos Yoga Sutras de Patanjali, eu e a Mimusha, para nós trazermos a vocês, né, mais uma de nossas observações referente aos Yoga Sutras, né? Esta viagem, este mergulho ao conhecimento de tudo o que é mais sagrado, ao conhecimento das coisas mais salutares da espiritualidade reveladas através do caminho, né, para o interno, para dentro de nós mesmos, aonde nós nos encontramos e também aonde, né, tem e há todas as respostas. Hoje o sutra de hoje é um sutra muito belo, né? Assim como toda a viagem dos Yoga Sutras são belas, mas tem alguns sutras que nos levam a uma reflexão muito profunda para o momento, e eles nos levam a um mergulho tão profundo na consciência divina, na mente de Deus, que nos revelam a grandiosidade desse projeto, que nos revelam o tamanho, né, deste projeto, o tamanho desta obra divina, e nos faz refletir, nos faz tentar arranhar e pensar a grandiosidade de todo esse projeto cósmico, de todo esse projeto divino, a grandiosidade de todas estas coisas, a grandiosidade da maquinária, desta grandiosa engenharia, e nos faz compreender e nos faz ver que nós estamos não somente ao lado de Deus, ou, né, independentes a Deus, mas que nós estamos dentro da mente de Deus, e nos faz enxergar que nós somos centelhas, nós somos, né, alimentados, nós somos todo o dia, né, todo o momento, toda hora nós somos por Ele, né, por Ele, e toda a manifestação por Ele criada, né, nós estamos nesse íntimo relacionamento junto a Ele, né, instantâneo, vibracional, agora, vívido, só que ela está com muito frio hoje, só que pelas intempéries, vamos dizer assim, pela posição que nós nos encontramos, pelos corpos que assumimos, as debilidades, as dificuldades que nós assumimos, nós não percebemos, né? Nós não percebemos aonde nós estamos. Então a gente precisa muitas vezes nos alimentar com tudo isso, a gente precisa muitas vezes, né, nós precisamos de um alimento, nós precisamos de um mergulho, nós precisamos muitas vezes estarmos puxando isso dentro das nossas memórias, nós precisamos estar experienciando tudo isso, nós precisamos estar falando muitas vezes de tudo isso, para que nós possamos ter uma observação, e assim nós podemos ver a grandiosidade da vida, né? A grandiosidade de todo o organograma, toda a sistemática, tudo que nós estamos envolvidos. Hoje, o Sutra de hoje, nós vamos estar falando sobre a questão ligadas ao karma, aos 3 tipos de karma, né? Aos 3 tipos de karma. Nós vamos estar falando então de prarabdha karma, nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar falando também sobre samshita karma, e nós vamos estar falando sobre kayamana karma,
né, nós vamos estar falando sobre esses 3 karmas. Bem tranquilo com relação à terminologia. Importante é nós compreendermos, né, quais são esses 3 karmas e o que o Sutra de hoje quer nos revelar. Mas antes que nós possamos mergulhar nesse tema do karma, nós temos que trazer, né, alguns introdutórios, nós temos que trazer algumas colocações, algumas observações para que as pessoas possam meditar, né, o hoje e compreender o que significa karma, né? Karma seria, numa tradução assim mais literal, assim, é causa e efeito, né? As causas que nós atuamos no mundo, no meio universal, no meio físico, no meio espiritual, né? Nosso agir e as respostas que nos vêm mediante as nossas ações, né? Podemos dizer para você agora, nesse exato momento, que nós estamos fazendo aqui uma ação, né? Nós estamos agindo. E a contrapartida, isso está tendo reações, né? Nós estamos interferindo, nós estamos agindo, nós estamos mexendo, nós estamos criando, né? Nós estamos pegando a terra, vamos dizer assim, vamos usar uma metáfora aqui, né? Pegando essa terra universal e nós estamos agora aqui, assim como o agricultor, né? Interferindo, mexendo. E que nosso agir e interferir geram consequências, geram causas e que estão gerando efeitos, tá? Que estão gerando efeitos. Vou dar um exemplo, as atitudes que aqui estão sendo colocadas, as palavras que aqui estão sendo proferidas, o que nós estamos aqui falando geram-se, né, efeitos que está sendo ouvido por outras pessoas, está sendo recebido nesse exato momento ao ouvido de pessoas, está gerando consequências, né? E nas consequências que estão sendo geradas aos ouvidos, à ação, né, à reação de outras pessoas, a contrapartida me terá de volta também uma reação de igual natureza, né? Não de igual reação, igual teor, mas talvez, né, de outro formato. Mas tudo terá então uma devolução. Olha que coisa curiosa, isso é para nós meditarmos aqui para a compreensão do que significa essa palavra karma. Nós podemos fazer um mergulho mais profundo, nós podemos fazer um mergulho mais fundo, ou como é que a gente pode utilizar uma palavra aqui de um formato de um mergulho mais íntimo na mente de Deus, né? Mais íntimo. Olha que coisa interessante, de Deus, tudo que está ocorrendo, toda a manifestação, todos os desdobramentos dos mundos, tudo isso está na mente de Deus, né? É um projeto divino. Tudo isso aqui está sendo mentalizado, né? Tem a mente divina, a consciência divina, tem os planos divinos. Tudo isso está na mente de Deus, né? Olha a grandiosidade de tudo isso. Então, ou seja, todas essas reações que eu posso ter, todas as possibilidades que possa vir a existir referente a um ato que eu possa cometer, tudo já está relacionado na mente de Deus. Porque eu não sou o Criador, né? Eu não sou Criador. Quem é Criador é Deus. Então todas as possibilidades das coisas que podem ocorrer em minha vida, todas as possibilidades dos atos que eu posso fazer, a gente tem um livre-arbítrio. Eu posso chegar aqui agora, se vamos supor, né, e já virar esse banco, joga para lá esse banco e faz um griteiro e já pula, já dá ali, né, exemplo aqui, uns petelecos nessas paredes. Então a gente tem o livre-arbítrio para isso, não tem? Né? Posso pegar o livro aqui, já rasgo as folhas, jogo. Nós temos esse livre-arbítrio, né, para fazer uma ação desse formato. E o que nós podemos pensar sobre tudo isso? É uma possibilidade, mas essa possibilidade ela existe na consciência de Deus, né? Na consciência divina, no plano de fundo da consciência de Deus, essa possibilidade tem de existir, mesmo que ela não se concretize. Porque se essa possibilidade não existisse na mente de Deus,
não existisse, não estaria, né, dentro do conhecimento, da mente divina, pronta para poder, como semente, né, como para Abraão, a semente, poder se transformar e materializar, eu não poderia realizar e nem sequer mensurar. Então todas as disposições, todas as ações, tudo que poderemos desencadear como, né, uma ação, todas elas, apesar de partir de cada um de nós, são apenas escolhas, né? Eu estou escolhendo. E a contrapartida já tem todo o resultado na mente divina, tudo o que ocorrerá, o que dará, o como se dará e o que acarretará. Então, por mais que nós estamos aqui abrindo sulcos na terra, né, mais que nós estamos aqui fazendo experienciações, mexendo, todas as possibilidades, todos os resultados, todas as somatórias, né, todas então não vai dar, meu gente, vai por ali, vai. Todas as somatórias, né, todos os resultados, tudo que a gente pode imaginar como consequência, né, isso vai trazer tal consequência, isso vai trazer tal coisa, já está na mente divina. Já está. Então vamos fazer uma seguinte meditação. Quando uma criança, né, uma criança está fazendo uma determinada brincadeira, e o adulto, através de suas experienciações pelo mundo, suas observações, já sabe praticamente antever a consequência que vai dar. Guri, aqui a gente fala guri aqui no sul, né? Vamos botar criança. Criança, menino, não faça isso. Cuidado, né? Você vai cair. Cuidado, isso lhe machuca. Né? Cuidado. Como é que nós podemos ver que isso machuca e cuidar que a pessoa vai se machucar? Porque a gente já sabe das possibilidades. Né? Nós já conseguimos, de certa forma, em certo meio, observar essas possibilidades. Só que essas possibilidades imaginárias, até certo modo, em nossa mente, a gente não sabe qual delas vão se realizar e se verdade se realizará. Todas essas possibilidades na mente de Deus existem. E elas estão prontas, são as sementes kármicas. Elas estão prontas, né, para poder ocorrer. E para analisar que causas e efeitos, elas estão acontecendo, né, nesse instante, em todas as esferas, e em todos os planos e a todos os momentos. Nós estamos aqui, olha que interessante, nós estamos aqui sentados através das causas de Patanjali, que fisicamente não está nesse plano, já esteve aqui, ou talvez já regressou, ou, né, está aguardando regressar, mas nós estamos aqui ainda alimentando-nos dos efeitos deixados por Patanjali. Observamos que ainda Patanjali está recebendo, indiferentemente, ou do modus operandi, ou que situação lhe ocorra, os efeitos ainda de sua obra. Nós estamos aqui tateando, tocando ainda sua obra, estamos nos alimentando, né, ainda estamos gerando correntes kármicas retornáveis às suas causas. Tá? Olha a grandiosidade, como transpassa o tempo. Nós estamos falando do que? 7.000 anos, talvez? Nós estamos falando de 5.000 anos antes de Cristo. Nós estamos falando aqui, tecnicamente. Talvez mais, talvez menos. E nós estamos falando todo esse transpor de tempo. E ainda assim está aqui, vívido, essas impressões. Olha como essas impressões viajam no tempo. E tudo isso está na mente de Deus. Tudo isso foi desenhado, está pronto, está arquitetado, está preparado como resultado por Deus. Tá? Nós sabemos também que tudo parte de um plano mental e vem descendo plano a plano até chegar-se aqui na matéria e se materializar. Tá? Tudo isso. Primeiramente há um esboço no plano mental da ideia.
Aí já começa uma força cósmica a fazer as referidas aglutinações, para que possa neste casamento matéria e espírito haver as reações. Começam as aglutinações, o karma começa assim, as ações sobre os efeitos, vem descendo os planos, chega no plano das energias, e nosso plano energético, né, é o trabalho, né, mexendo, movendo tudo isso, e quando vem a gente consegue fazer as materializações, né? Estava tudo na mente. Assim de modo muito tímido é com nós mesmos, né? De modo muito tímido é com nós mesmos. Somos timidamente, muito tímidos, né, desenvolvedores dos mesmos sistemas que em grande escala Deus faz com a gente. Não dá, minha mochinha, tu me enche de pelo, mano. Enche de pelinho, meu anjinho, enche de pelo. Entra dentro da caixinha lá, ó. E aí o que acontece, né? O que ocorre? O que nós podemos mensurar? O que a gente pode fazer de desenho de tudo isso? Que, né? Olha a viagem dos planos. Olha a viagem, né, que ocorre dentro dos planos. Ali dentro da caixinha, né? Isso ali. Olha a viagem que ocorre dentro dos planos, né? O quanto as coisas viajam, o quanto que ocorrem. Primeiramente, está dentro da mente da consciência divina, a consciência de Deus. Depois da consciência de Deus, vem para a mente de Deus. A consciência é onde está tudo, né? Depois da consciência divina, vem para a mente divina. Depois da mente divina, vem descendo, né, ao plano da espiritualidade, ao plano abstrato, mental inferior, mental concreto. Aí vem vindo para o plano astral, chega no plano etérico, aglutina-se as energias e se materializa. E no físico, né, há a sua expressão através do seu elemento. O que a gente está tentando fazer aqui? Nós estamos tentando fazer esse jogo, né? Nós estamos tentando fazer esse jogo a exemplo. Como é que eu posso tentar dizer para vocês? Nós estamos tentando criar aqui um jogo macro para nós entendermos e já captarmos muitas vezes o que ocorre dentro de cada um de nós, né? O que ocorre nos pontos mais baixos. E o que a gente pode destacar que ocorre nesses pontos mais baixos, né? O que a gente pode ver? A gente pode destacar que do mesmo formato, só que em micro escala acontece com nós mesmos, né? Todas as possibilidades, todas as sementes estão dispostas na consciência. Aí nós timidamente mentalizamos de formas abstratas, puxamos, timidamente nós geramos uma consequência, na forma concreta, e depois da forma concreta, né, nós pegamos e passamos para os campos, né, intuitivos, passamos depois, não mais ou menos nessa ordem, né, passamos para a astralidade, aí vem para o energético e depois daí nós, né, consigamos fazer então essa manifestação dentro do ambiente físico. Então a gente para fazer uma análise muito grande, né, de como é que se dá esse formato dessa materialização, como se ocorrem essas questões, como se desenha tudo isso, né? Então nós geramos coparticipantes, correlacionadores, e estamos absorvendo, né, as nossas etapas, absorvendo nossas ações e nossas reações, né, mediante tudo isso. Então eu tentei trazer aqui uma visão ampla, né, uma escala bastante grandiosa, para nós vermos que nós somos fragmentos, para perceber que nós somos, né, coparticipantes.
porque nós não conseguimos ser o Criador. Todas as possibilidades, só para poder trazer mais um ponto de vista sobre isso, todas as possibilidades, tudo que a gente vem a pensar e tudo que a gente vem a executar já está como semente kármica em Deus. Né? Tudo isso. A exemplo, a Mimuncha aqui tentando vir soltar pelo aqui na roupa, aqui em cima, aqui, sentar aqui para soltar o pelo, tentando vir aqui para poder pegar o calor. Tudo isso, essas possibilidades, se ela vai conseguir, se ela não vai conseguir, se ela vai chegar aqui, se ela não vai chegar aqui, todas essas possibilidades e todas as reações que vai ocorrendo aqui, né, e todos os entrelaçamentos do que aqui vai ser, né, tudo isso já estava como semente em Deus. Então acho que é muito importante isso. Mas o tema de hoje está relacionado ao karma. E nós vamos compreender um pouco mais sobre então esses tipos de karmas. O texto em si fala sobre eles, né? O texto em si fala sobre esses karmas. O texto em si já fala, né, sobre essa questão desses karmas. O texto. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apenas fazer um aprofundamento um pouco de introdutório para que nós possamos entender um pouco sobre este mergulho desses karmas, de entender um pouco mais. Existem então 3 tipos de karmas, né? Existe o karma que é o resultado que nos traz até aqui, é o nosso karma de experiência de vida. É aquele karma que nós estamos aqui já enfrentando, né? Nós estamos aqui enfrentando ele, nós estamos aqui sendo conduzidos por ele. É o karma que nós estamos experienciando através de nossas vidas, o agir dele, o caminhar dele, né? Há também o karma do dia a dia, né? As ações e reações que estão se criando agora, nesse exato momento, né? As ações que estão se criando nesse instante, tudo que está se desenhando aqui. Muitas vezes as coisas se equilibram, se saltam nesse exato momento. E existe o karma que eu estou também gerando, né, que não pode ser resolvido aqui e está sendo levado para o futuro, né, que está sendo armazenado como sementes que terão que se aguardar um prazo para poder se realizar. Que muitas vezes a gente gera causas e os efeitos sobre essas causas tem que se aguardar algum período para se realizar. Até podemos usar um exemplo tímido. A pessoa que tira uma vida de uma outra pessoa, como irá resgatar isso? Vamos supor que o resgate terá de ser compensatório a essa pessoa que não está presente em físico. Então terão que aguardar a oportunidade de se encontrar fisicamente para poder fazer o resgate de tudo isso, né? Então tende a haver uma grande espera que pode se levar algumas vidas, né, para tudo isso, para poder se consumar, terem a chance de compensar, torrar essa semente, né? Então tem karmas de situações que são gerados, que são levados para a vida, né? Que são levados para outras realizações, outros períodos, para que haja-se outra forma, ou aguardando-se, né, o período para sua compensação. E o mais incrível, né, que nós estamos aqui saudando, né, débitos, ou bebendo, né, ou morando na casa que nós criamos. Nós estamos nesse exato momento também criando consequências sobre os atos que nós estamos aqui praticando. E muitas vezes nós estamos deixando ainda para a conta do futuro, né, acrescendo karmas, acrescendo situações que terão de ser resolvidas lá na frente. Então existem 3 formas de nós observarmos o karma. E o texto de hoje, ele quer nos mostrar, e vai nos fazer um mergulho muito forte no tema de hoje, que nós podemos mergulhar em Samadhi, nestes karmas,
e compreender aonde é que está as suas sementes, fazer um mergulho profundo e ver as suas sementes, né? Aqui diz assim, ó, o karma é de dois tipos, são três, mas ele está falando dos dois tipos aqui, ele está falando de dois tipos desses três, o ativo e o dormente. Tá certo, não, correto. O karma é de dois tipos, ele é ativo ou ele é dormente, tá certo, ou ele se realiza ou ele está aguardando a se realizar, tá certo. Aplicando Simyama a eles, é obtido o conhecimento da hora da morte, e também aplicando Simyama aos presságios. Então, se nós conseguimos mergulhar em Simyama, nessas sementes que estão armazenadas, estão aguardando a oportunidade de se colocar, nós conseguimos ter acesso para saber as coisas que vão acontecer. Nós conseguimos ter acesso, né, às informações das coisas que podem acontecer. Aqui fala presságios, né? Presságios, coisas que podem acontecer, sementes que podem, né, resultados, e algumas delas realmente acontecem, né? Outras delas nós temos o resultado de que ela pode acontecer ou acontecerá, dependendo do mergulho que nós fizermos, né? E nós podemos também entender a hora da morte, tá? Olha só, nós podemos mergulhar então nos nossos karmas, rememorar as coisas que estão escritas e ter essa compreensão. Nós podemos aqui está falando assim a hora da morte, é a morte física mesmo. É forte, né? Para mostrar todas as possibilidades que se tem. Mas nós podemos aqui ver, nós podemos aqui imaginar assim e ver que ele pode estar falando, né, que ele pode estar falando da hora da morte e o esgotamento de qualquer forma de karma, né? Qualquer forma de karma nós podemos mensurar, nós podemos fazer uma observação, uma análise. Qualquer forma, a hora que vai morrer uma determinada prova, a hora que vai morrer a determinada situação, a hora que vai, né, morrer ou acabar, ou finalizar, ou interromper-se, ou mudar de direção, ir para outro lado. E claro, também essa questão da morte física. Olha que interessante, porque tudo que acontece, que a gente pega as impressões, a gente analisa, né, desdobra em Samadhi uma ação, né, aquela ação que eu fiz, eu peguei e fiz este movimento. A gente consegue ter dentro da consciência todos os desdobramentos dele, todos os movimentos dele, tudo que ele fez, todas as impressões, as reações, tudo que está acontecendo na mente de Deus com isso. E a gente começa a penetrar muito profundo e vai indo, penetrando, e vai penetrando, e vai chegando a pontos, né, muito profundos, e vai tendo essas leituras. Vai mergulhando dentro de nós, né, no micro, mas compreendendo também as reações do macro. Mergulhamos dentro de nós e descobrimos essas questões que estão armazenadas, né, estas sementes dentro de nós mesmos, né? Olha que interessante. Nós vamos agora fazer praticamente o início desta leitura. E o início da leitura, ou a leitura em si, vai falar bem melhor do que todos nós. Vai falar muito melhor do que esse introdutório. Mas o objetivo desse introdutório é fazer esse mergulho, né? O objetivo dessa introdução era fazer um mergulho para nós arranhar muitas coisas, né? Nós tentarmos fazer uma observação de um ponto de vista de determinadas coisas. Mas agora nós vamos fazer esse mergulho muito vívido nesse sutra, para entendermos o que ele quer nos passar, né? O que ele quer nos dizer. É muito interessante isso. Deixa eu só fazer mais uma colocação antes disso, que eu estava visualizando agora. Olha que incrível como é que muitas vezes as descobertas científicas. Na verdade, nós estamos descobrindo cientificamente, mas nós estamos fazendo um mergulho, né, no raciocínio, mergulho na consciência. E através desses mergulhos, né, nós estamos
fazendo descobertas, né? Nós vamos fazendo descobertas externas, mas descobertas que se dão dentro, que trazem resultados fora de nós mesmos, né? Mas quando a ciência vai alargando seus conhecimentos, vai tendo contato com essas impressões, né? Vai mergulhando nas impressões, vai mastigando as impressões, ela vai compreendendo o que esses sinais querem dizer, vai fazendo a leitura dessas expressões. Muitas vezes, né, a exemplo da previsão do tempo, né, faz a leitura do que está acontecendo, olha as imagens do satélite, vê as impressões da velocidade do vento, analisa, né, como é que estão as impressões da umidade do ar, das temperaturas, vai fazendo essas medições, essas interpretações e vai alargando, né, e vai trazendo o resultado. Ó, vai acontecer tal coisa, tal dia vai vir isso, tal dia vai acontecer aquilo, vai vir chuva, te prepara, vai vir frio, te agasalha, né, muito frio, vai vir, tá chegando o inverno, vai acontecer tal coisa. Então é as impressões, a gente já faz essa leitura, mas imagine fazer as leituras das impressões profundas, espirituais, internas, não é? Então, todo momento nós estamos fazendo leitura de impressões, estamos tentando ler as impressões. A gente não está tentando imaginar o que vai ser do amanhã, né? Ontem eu fiz isso, cara, ontem eu fiz uma coisa que vou me dar mal, né? Ontem eu fiz uma coisa aí, vai acontecer isso agora. Se eles descobrirem, vai dar problema. Então a gente já tem mais ou menos algumas... Claro que isso aí é reflexos tímidos, mas só para nós entendemos que a gente está olhando, né? Agora analise você mergulhar dentro de si, desdobrar em Samadhi e trazer com exatidão. Ter acesso, né? Ter um conhecimento exato dos desdobramentos. Um conhecimento técnico assim, né? Vamos dizer, usar essa palavra, mas sem falhas, sem achismo, sem dúvida, vai acontecer assim, e se desenhar desse formato. Ou como aqui diz, né, presságios, né, presságios. Olha, tem chance de acontecer tal coisa, tem chance de acontecer aquilo, você está indo para o mau caminho, você vai acontecer isso, fuja desse caminho, saia desse meio, olha, não caminhe por esses lados, não faça isso. Veja que a tua vida está desse jeito, tá, né? Tudo isso através dos mergulhos dentro de nós mesmos, os resultados começam a aparecer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura, né? E a leitura vai fazendo um mergulho mais forte em nós e nós vamos tendo a oportunidade de estar mergulhando um pouco mais sobre tudo isso, né? Vamos lá então, nós estamos na terceira sessão, 23º Sutra, né? Dessa terceira sessão, e diz assim, ó. O karma é de dois tipos, ativo e dormente. Aplicando-se niyama a eles, o ativo e o dormente, é obtido o conhecimento da hora da morte e também aplicando-se niyama aos presságios. Esse ativo e dormente tem um detalhe, né? Ele pode estar ali, pode não se realizar, ou aquele que se realiza é o ativo, né? O que ocorre é o ativo. Exemplo, que nós estávamos falando no começo aqui agora, na situação, que nós estávamos falando aqui do começo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, tudo isso está ali dormente, latente, pronto para poder agir, né? E nós temos também o que está acontecendo agora, ativo. Vamos à leitura. Aqueles que estão familiarizados com a doutrina do karma recordarão que o karma é de três tipos. Prarabdha, acho que é isso a palavra, gente. Samchita e Krayamana. Krayamana. Eu tenho muita dificuldade com o sânscrito, né? Samchita karma é o estoque total de um karma acumulado, gerado por um indivíduo durante a vida presente e nas vidas anteriores e que ainda deve ser resgatado. Então está
Quando a gente fala chitar, a gente fala mente, não pense só no pensar, no refletir, né? Tudo que está armazenado no plano, nos planos. Samshita, Shita, né? Karma. Prarabdha é aquele, ou Prarabdha, né? Prarabdha é aquela parcela do estoque total que deve ser resgatado na presente encarnação. Então, ou seja, é o que está acontecendo em nossas vidas. Agora, né? Esta parcela é selecionada do total de estoque no começo de cada encarnação, de acordo com as propriedades oferecidas pelas circunstâncias da encarnação para os resgates de determinados tipos de karmas. Kraya Mana Karma, Kraya é ação, né? É o Kraya Mana Karma, é o gerado no dia a dia. Alguns deles são esgotados imediatamente, enquanto o remanescente vai aumentar o estoque acumulado. Do que foi dito acima, depreende-se, sem dúvida, que Prarabdha Karma é distinguível de Sanchita Karma por seu potencial de encontrar expressão na vida presente, devendo tornar-se possível a qualquer pessoa que possa obter uma visão geral de toda a paisagem dos samskaras, das impressões, separar esse Prarabdha Karma ativo do Sanchita Karma dormente. Se isto puder ser feito, então a determinação da hora da morte deve ser bastante fácil. Será o momento em que todo o karma, incluído em Prarabdha Karma, já tiver sido exaurido. Isto é o que se me ama, aplicado a Sanchita e Prarabdha Karma, produz. Mas este Siddhi implica o poder de elevar a consciência ao plano de Karana Sahira, e esse é o corpo repositório de todos os samskaras kármicos, corpo causal, né? E somente quando o yogi puder atuar conscientemente nesse corpo, é que estará apto a investigar com sucesso as potencialidades kármicas da sua própria vida e da vida dos outros. Então o que a gente pode entender aqui, né? Que a gente faz um mergulho em nós mesmos e nós conseguimos fazer a leitura desses karmas. E olha que interessante o que nos trouxe, né, como leitura até agora, o que nos dizer. Dentro do corpo causal, dentro desse Karana Sahira, há o repositório de todos os karmas, né? A nossa conta kármica. E ali está os karmas do que pode acontecer, as possibilidades, né? Das sementes que poderão acontecer, ou as sementes que nós armazenamos, situações que nos levam muitas vezes a doenças, situações que nos levam muitas vezes a alegrias, tristezas. Situações bem depois do mental inferior, né? Mental, lá dentro do mental superior, né? O corpo causal. Mental superior, quase indo para o búdico, veículo búdico, né? Mas enfim, aí nós vamos fazer esse mergulho, vamos ver essas sementes, vamos ver os desenhos delas, as possibilidades, até mesmo vamos poder entender as escolhas que nós estamos fazendo, vamos poder entender um pouco mais as escolhas que podemos fazer, as consequências que vão ter sobre alguns atos que nós podemos tomar,
se eu ir por ali acontece tal coisa, que seria mais ou menos os pressagiamentos, né? E nós vamos compreender, fazendo a leitura das coisas que estão ocorrendo, as sementes que estão gerando-se, vamos entender a consequência aonde elas chegariam. Por isso que há como ter essa tal leitura, né? A leitura da morte. Se nós entendemos que a nossa vida nós estamos colhendo agora, que essa experienciação é um karma que está sendo torrado, queimado, conduzido, uma semente grandiosa que nós estamos desenvolvendo, né? Através do efeito já tem a causa. Então nós já identificamos, né, o resultado de tudo isso, a gente consegue ter essas leituras. O momento do encerrar uma prova, o momento de fechar um ciclo, o momento de encerrar-se alguma compensação, o momento de nós chegarmos à conclusão de uma etapa dentro de nossas vidas, o momento de nós encerrarmos, né, esgotar-se essa prova, o momento de nós compreendermos como se dará o fechamento desse ciclo. Por exemplo, né, quando é que vai parar de acontecer isso, meu Deus? Dando exemplos aqui, né, bem mais físicos. E aí a gente sabe tudo isso. Eu terei de suportar isso até tal momento. Terei de levar essas consequências, né, até determinado momento. Para que eu possa, né, saudar, resgatar, fazer o equânime de tudo isso. Então nós conseguimos ter acesso a tudo isso. E conseguimos mergulhar ainda onde esses karmas estão armazenados, né? Nós acabamos de falar aqui em Prarabdha Karma, e a gente vê ali, né, tudo que está armazenado, tudo que pode ser transformado, tudo que vai ocorrer. Não é o tema de hoje, tá, gente? Mas a gente vai mergulhar mais nesses siddhis. Tem possibilidades dentro do yoga, né, dos yogis mais avançados, de até mesmo torrar esses karmas, né, eliminá-los. Mas não é o que a gente vai entrar hoje, né? O yoga tem infinitas possibilidades. Nunca esqueça que o yoga é o caminho das infinitas possibilidades. Os poderes, né, conferidos ao yoga são imensuráveis. Mas não é isso que a gente vai entrar. Aqui está dizendo que a gente tem acesso, né? Precisaria evoluir em planos mais profundos no yoga para poder conseguir torrar essas sementes. Mas isso é assunto para outros, né? Outros encontros. Então nós vejamos, né, que há a possibilidade de tudo isso, compreender quando alguma prova vai passar, entender um caminho que a gente pode tomar. Olha, se eu fizer aquilo, as consequências serão estas e me levarão a... Olha que interessante que seria isso para a vida, né? Já pensou? Nós temos mais rédeas no caminho de nossas vidas, nós entendermos. Por isso que o caminho do yoga nos pede yama e niyama, né? Retidão pura. Nós precisamos ser ativos em retidão. Nós precisamos ser puros, retos. Aí a nossa mente vai serenando, nós vamos conseguindo, né, minimizar esses karmas, afrouxá-los, diminuí-los, suas intensidades. E permitamos o mergulho dentro de nós mesmos. E aí nós começamos a ter cada vez mais a consciência das rédeas de nossas vidas, a rédea de nossos atos. Nós começamos a ter essas consequências, né, esses domínios dentro de nós mesmos. Nós começamos a ver isso, né? Olha só, né?
a gente começa, né, a fazer essas leituras, a gente começa a fazer esses mergulhos, a gente começa a compreender, a gente começa a entender também o movimento da vida das outras pessoas, a gente pode começar a ver as consequências, os atos, as situações que sem sombra de dúvida, né, vão acontecer, sem sombra de falha nenhuma, vão mergulhar. Então tu imagine quanto poder de domínio sobre as nossas rédeas, o caminho de nossas próprias vidas, né? Aqui vamos agora dar continuidade aqui, ó. Outro método pelo qual o yogi pode determinar a hora de sua morte é observando certo presságio e aplicando simyama a ele. As impressões, né? Exemplo, olha, eu vi que se eu não sair tal hora, eu vou perder aquele ônibus e pode acontecer que está determinada coisa lá. É uma impressão. Eu já faço a leitura de toda ela. Todas as consequências que ela podem gerar, todas as consequências que elas vão gerar nos encadeamentos e fazer a leitura, né? E aqui, agora nos traz um pensamento aqui, né, Time, né? O advento da era científica relegou todas essas coisas, tais como presságios e augúrios, ao campo das superstições. E não há dúvidas de que, antes do progresso da ciência, a questão dos presságios cercava-se de superstições mais grosseiras e fantásticas por parte das massas ignorantes. Aqui está fazendo uma... Aqui, Mochinha, aqui. Fica aqui, Mochinha. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Isso, aí. Aí tu não vai passar, fica aí, ó. Não dá pra ficar aqui em cima, aqui. Aí já, olha o tanto de pelo que já tem. Solta muito pelinho. Então, voltando ali ao assunto, né? O que aqui está dizendo aqui? O que Time quer dizer, antes de nós mergulharmos nesse assunto? Ele quer fazer aquela colocação sobre esse modo grosseiro, humano, de analisar presságios, né? Não tem nada a ver com isso, né, gente? Ah, eu sou uma pessoa vidente, eu vou te ler as tuas cartas, eu vou ver teu futuro. Não tem nada a ver com isso, tá? Não é essa forma de situação, de interpretações, né? Vem cá que eu vou ver isso, olha, deixa eu ver tua mão, deixa eu ver teus sinais, deixa eu ver tal coisa, deixa eu ver isso, olha, eu estou vendo tal. Nós vamos falando de achismos, charlatanismo, né? Não é isso, gente, né? Acho que é muito interessante de prestar atenção. Não está se falando desse sentido aqui. E aqui acho que é o que Time quer advertir aqui, né? Eu vou fazer de novo a leitura aqui, ó. Outro método pelo qual o yogi pode determinar a hora da sua morte é observando certo presságio e aplicando simyama a ele. Agora nós vamos mergulhar na palavra presságio, né? O advento da era científica relegou todas essas coisas, tais como presságios e augúrios, ao campo de superstições, e não há dúvida de que antes do progresso da ciência, a questão de presságio cercava-se de superstições, as mais grosseiras e fantásticas, por parte da massa dos ignorantes. Mas é necessário que se entenda bem que não há nada de inerentemente absurdo em obter-se uma indicação de eventos futuros, que são iminentes por meio de certos sinais e sintomas disponíveis, uma vez de que, de fato, acontecimentos que estão por vir às vezes projetam suas sombras antes de realmente ocorrerem. Além de não estar relacionando, né, essa etapa, esse trecho a essas coisas que nós acabamos de elencar, ele está dizendo que a ciência, né, de certa forma, relegou-se, ou seja, projetou, disse que tudo isso não funciona, não faz parte, tudo isso. E agora vem mostrar que, ele quer dizer que é necessário que nós entendamos, não há nada de absurdo em obter uma indicação de eventos futuros. Ele diz que até mesmo todos nós tentamos ver esses sinais e sintomas, e todos nós tentamos entender os acontecimentos, né? A todo momento a gente tenta fazer isso, né? Isso que e muitas vezes a gente entende. Se eu ir lá e fazer aquela conta, aquela dívida, eu não vou conseguir pagar, eu vou entrar naquela cilada lá. Se eu não fazer agora um esforço agora, né? Eu não vou conseguir aquele resultado lá.
Mas se eu não me acordar a tal hora amanhã bem cedo para poder ir pegar o ônibus e ir para o serviço, para o trabalho, eu vou perder o emprego. Então, tu entende? Nós estamos toda hora fazendo as leituras de impressões, todas as horas. É isso que aqui vem mostrar, né? Ó, sinais e sintomas disponíveis, uma vez que de fato acontecimentos que estão por vir, às vezes projetam suas sombras antes de realmente acontecerem. Ah, meu Deus, senti aqui uma dormência dentro de mim, acho que vou pegar uma gripe. Sinais, né? Virar uma gripe. Daqui a uns dias estarei gripado. E eu estava vindo com o carro. E quando vi que o motoqueiro entrou lá, falei assim, vai dar acidente. E de ter feito, o motoqueiro pegou, se acidentou. Né? Então a gente tem os sinais, é isso que aqui está tentando mostrar, né? Só que nós estamos falando de sinais mais puros, mais espiritualizados. Aqui diz assim, ó, quando um médico é chamado para ver um paciente nos estágios terminais de uma doença crítica, pode às vezes, simplesmente sentindo o pulso do paciente, afirmar com segurança que o doente está prestes a morrer. O pulso dá uma indicação do seu estado geral. Com base nisso, o médico é capaz de que quase com certeza predizer a morte do paciente. Aqui é um exemplo, né, que está sendo colocado como esses exemplos que nós estamos criando, né? Vamos fazer um exemplo aqui. E o cara não amarrou direito aquela corda lá. E não vai acabar bem. Vai desamarrar aqui, mas não aguenta uma hora. Isso aí vai desamarrar lá, aquela amarração mal feita e vai cair toda aquela estrutura. De ter feito, né? Os caras, meu Deus, parece que é um vidente. Mas é só para mostrar que, grosso modo, a gente faz isso. Aqui está dizendo que desdobramento em simioma não dá erro, né? Não tem erro, nós vamos mergulhar profundamente nisso. Sua previsão não resulta de uma conjectura, mas de uma inferência de certas observações por eles feitas. Nem toda pessoa pode prever tal evento. Isto requer experiência e conhecimento médico. Um presságio verdadeiro é um sinal tão expressivo que fornece uma indicação do evento futuro. Em si mesmo, pode ser trivial e não apresentar qualquer associação racional com a coisa predita. Mas para o homem que pode perscrutar o lado interno dos fenômenos naturais, o presságio pode fornecer uma indicação definitiva do que está por vir no futuro. É óbvio que, porém, somente aqueles cujos os olhos internos tenham sido abertos é que são capazes de seguir o curso dos efeitos até as suas causas, por meio de simiama, e podem reconhecer um presságio e interpretá-lo corretamente. Ponto. Assim finaliza também o final na leitura de hoje, né? Do nosso sutra de hoje. O próximo sutra nós vamos estar falando sobre qualidades. Exemplo, conhecer totalmente uma qualidade, né? Conhecer totalmente uma... Sobre nós podemos mergulhar totalmente no conhecimento do que é o amor e assim, né, mergulhando totalmente no conhecimento do que é o amor, nós podemos aumentar essa qualidade em nós, descobrir como ela ativa, como ela funciona e fortalecê-la em nós. Esse é o próximo sutra. Mas só para poder finalizar, né? Se nós pudéssemos saber os resultados do que tudo que a gente está fazendo aqui, né, os resultados que se darão, e a mansitude, o crescimento, ele vai chegar nas mãos de quem tem que chegar com certeza, em meio dessa arranhadura. Mas imagine só, né? Imagine os artistas que gravam suas músicas, gerando impressões, e tudo que desencadeia karmicamente em torno daquilo, das reações. É como um lavrador de uma terra que abre o suco, né? Ele cai enxada, ele abre um suco para a água descer, a água desce.
todas as consequências que liberarão as pessoas que se alimentarão dos frutos daquela semente que precisa dessa água. A água, né, entrando na semente, a semente crescendo forte com tudo isso, rompendo-se, né, com as energias, vindo-se o fruto. É incrível, gente. Quando você para tentar mensurar essa janela, fazer um mergulho profundo nela, a gente vê o tamanho, né, a dimensão das coisas e tudo que está. A gente pode estar sendo nesse exato momento, né, então, culpado, vamos botar assim, de reações que podem ocorrer. São tão pequenos os efeitos, mas as causas, mas os efeitos podem ser tão grandiosos. Então cuidai-vos, né, das causas, dos efeitos que estamos produzindo. Deixa assim, passa para frente. Mas não está bem feito, deixa desse jeito, passa para frente. E as consequências que estão gerando isso. As coisas que nós estamos criando e fazendo. Mas não ficou tão bom. Deixa assim, passa para frente. E o erro que isso pode dar, o que pode acarretar lá na frente, né? Então tem muitas situações que tenho certeza que você já está mergulhando em raciocínios muito mais elaborados e aprofundados do que até eu mesmo posso estar aqui dizendo, tá? Eu espero que tenha conseguido trazer um mergulho mais vívido, um mergulho profundo. Espero que nós tenhamos mergulhado nisso tudo, sentido, experienciado, né, visto. Espero que tenha dado tudo certo. Espero que nós tenhamos aglutinado aqui, né, um pouco mais. Assim nós encerramos mais uma edição dos nossos Yoga Sutras. Até o nosso próximo encontro e Namastê.